porque eu tomei banho. Aí não adiantou, viu? Gente. Danilo, eu acho que aqui os pelos dele estão aglomerando toda a poeira, o que deu alergia nele. É. Então, Danilo, você te frustrar, né? Você vê que os pelos, no caso dos cachorros, podem agravar a alergia e não servir de proteção. Usar como esfregão. O duro é que vai fazer efeito o remédio para alergia, aí vai dar um sono desgranhento. Tudo bem, Plácia, pode dormir, a gente não liga. Ah, 50 minutos, 40 minutos. Ó o Felipe perdido aí na conversa, ó. Bom dia, Felipe. Eu tô com alergia. Eu tô espirrando. Tô emitindo catarro em direção ao computador. Mas eu vou usar máscara. Nossa, essa máscara vai só piorar. Óbvio que eu não vou usar máscara, né? Não agora. Beleza? Gente, vamos lá então. Já deu a tolerância? Já estamos todo mundo tolerantes? Então, bora lá. Deixa eu projetar a parada aqui para vocês. Foi? Foi. Foi. Ótimo. O que vocês estão falando aqui? Ixi, me perdi aqui. Deixa eu ver. Bom, Felipe, normal, corona, Eca, toma chá e dorme. Acho que É eu sobre a tô... volta às aulas. Ah, tá. Então, diz que vai votar 1º de julho, né? Então, vamos ver. Mas, ó, pra ser bem sincero, eu acho que volta, porém desvolta, entendeu? Então, vamos ver, né? É, vai voltar e a gente vai ter aula uma semana e aí vai ter o recesso já, né? Ah, então nem volta. Volta só agosto, então. Depois do recesso, é. Não, não agosto, mas assim, depois do recesso. Enfim. É, então, Polly, 50% é o que o prefeito colocou como limite, né? Mas agora a ocupação não está em 10%, então você teria que aumentar em 4 vezes a ocupação. Na verdade, vai ser antes de chegar em 50%, né? Se aumentar em 4 vezes a ocupação, você vai chegar em uns 40%. Aí, bom. E tem aquele lance também que alguns estão apostando que vai rolar meio à distância, meio presencial, enfim, né? É, Danilo, voltamos. Vai ser por aí. É porque, assim, cada escola, em relação ao recesso de julho, seguiu uma lógica, entendeu? Tem escola que antecipou o recesso, todo o recesso, tem escola que antecipou metade do recesso, tem escola que não antecipou recesso nenhum, que é é o nosso caso aqui, né? Então, essa volta é em julho e cada escola vai ter que administrar essa ideia do recesso.
Não, mas daí assim, se voltar, você vai ter uma série de regras, tá? Não vai voltar igual estava no primeiro semestre, tá? Uma série de. Rapaz, vai ser tipo isso. Vai ser vai ser o recesso controlado que eles falam, né? Quer dizer, vai ter que ter um plano de retorno e o plano da escola tem que ser aprovado, entendeu? Tipo, É um projeto. oi? É um projeto. A escola tem que pagar para fazer um projeto que vai um engenheiro e um cientista lá para avaliar. Isso, é de biossegurança que eles chamam, né? Projeto de É biossegurança. isso aí, esse nomezinho. Beleza? Então, mas bora lá então, né? Bom, galera, tema hoje a gente vai continuar a aula de segunda, né? A gente falou de setor terciário, só que eu fiz na aula de segunda, eu fiz uma parada que é tratar mais da relação de emprego, né? Para vocês poderem entender um pouco o cenário. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre o trabalho informal, né? Eu falei para vocês do aumento da classe média brasileira, daí eu citei para vocês o período neoliberal que iniciou nos anos 90, né? Que isso impactou profundamente na produção e no aumento do setor terciário, lembrando que começa a chegar muito importado no Brasil, e falei para vocês da década de 2000, né? Que é quando a gente tem um aumento expressivo do consumo. Daí é importante você fazer essa alusão aos perfis dos macrogovernos do Brasil, né? Você vai ter os governos neoliberalizantes representados pelo FHC e os governos representados pelo Lula nos anos 2000, que vai incentivar o consumo interno. Beleza? Então, isso impacta muito o setor terciário brasileiro. Vai explodir o setor terciário e o secundário vai dar aquela encolhida. Trabalho informal, lembrando, né, que está associado, a gente discutiu isso, né? Vamos falar do trabalho informal, que é um problema, que é o trabalho informal mal remunerado, né? Aquele que as pessoas não querem ser informais, elas são informais porque elas não têm escolha. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso aí está muito atrelado ao desemprego, né? Se o desemprego aumenta, as pessoas não acham emprego formal, elas têm que dar um jeito. Ela vai fazer pão para vender, enfim, né? E falamos, aí tem um termo chamado hipertrofia. O que é hipertrofia? Tá? Ó, quando a gente fala hipertrofia do terciário, a gente está falando que é quando o terciário cresce muito rápido, mas muito rápido mesmo, e de forma desordenada. Ou seja, está associado a essa situação de crise econômica, né? Vou dar um exemplo simples. A cidade começa a crescer, né? Começa a ter aquele ar de, olha, aquela cidade é próspera, olha, aquela cidade é próspera. E aí um monte de gente migra para aquela cidade atrás de emprego. Um monte. Só que não é bem assim. Essa cidade vai ser próspera para determinados segmentos, né? Não é todo mundo que vai ter um emprego bem remunerado que estão falando. Então, isso vai gerar um fluxo grande de pessoas chegando na cidade, muitas vezes pessoas que não têm uma qualificação adequada para se enquadrar no mercado de trabalho, pessoas que não têm dinheiro para investir no próprio negócio, né, para fazer um negócio formal, um pequeno comércio formal, bonitinho. Então, essas pessoas acabam sendo empurradas para essa informalidade. Né? Então, aí o pequeno comerciante que não se adequa às normativas legais. A pessoa que chega na cidade vai prestar pequenos serviços na construção civil, porém sem registro, que vai envolver desde o trabalho em construção, como se tem, até o trabalho no doméstico, né? Então isso aí vai crescendo muito. Então você tem muito setor terciário, muita gente no setor terciário, porém os empregos que essa galera tá desenvolvendo e tal, são empregos de baixa qualificação, que a gente chama, né? São empregos que não exigem, que não oferecem uma remuneração satisfatória. Então a gente fala que está rolando uma hipertrofia, ou seja, está crescendo rápido demais, porém a qualidade não é lá aquelas coisas, tá? Isso está associado, obviamente, com a modernização do campo, né? O campo mecaniza.
Aquela galera que perde o emprego no campo vai ter que ir para algum lugar, vai para a cidade trabalhar. Né? Está associado com aquilo que a gente falou da robotização da indústria, né? Diminui os empregos industriais. Está associado com aquilo que eu falei também, com o fato de muitas indústrias fecharem no país e aqui, principalmente no Sudeste, reabrirem em outros lugares, né? Então, esses fatores são que contribuem para essa hipertrofia. Beleza? Alguma pergunta disso aqui? Tá tranquilo? Sim. Então, beleza. Agora sim, vamos entrar no tema que é o comércio brasileiro, né? Quando eu falo comércio brasileiro aqui, a gente vai falar um pouquinho do comércio externo brasileiro. E para começar, vamos observar a balança comercial do país. Mas antes, desliga o microfone porque eu vou espirrar. Passou. Ah, que raiva quando isso aconteceu. Saúde. Obrigado. Tá vindo de novo? Clássico, você não pode falar, senão todo mundo fica te encarando e seu espirro é tímido. Pior. Ah, que agonia. Bom, vamos lá aqui. Balança comercial. O que é balança comercial, galera? É a diferença entre exportação e importação. Você pega tudo que exporta, menos tudo que importa, você tem o chamado saldo da balança, tá? E aí que é interessante. Muitas vezes a gente pensa assim, né? O que é mais óbvio. Ah, o ideal é ter uma balança comercial sempre com saldo positivo. O que é um saldo positivo? É exportar mais do que importar, certo? Aham. Bom, né? Então, você fala, ah, professor, é meio óbvio, né? É melhor exportar mais que importar. Aí que tá, depende muito de uma série de outros fatores. Isso aqui pode ser bem complicado. Mas, para não complicar muito, vamos entender aqui esse perfil histórico do Brasil e ver o que é mais importante aqui para entender essa lógica. Bom, um fator que interfere muito nessa balança comercial é a sua capacidade de consumo, né? Como assim? Lembra que a gente falou que aqui nos anos 2000 para frente a classe média não aumentou? Ó, classe média aumentando, o que vai acontecer com as importações? Aumentam também. Aumenta também, né? Porque a classe média gosta de comprar bugiganga no Paraguai, né? Beleza? Então, tá aí o Paraguai para não deixar a gente mentir, né? Então, a importação sobe muito. Só que no caso do Brasil, nesse momento, as exportações também subiram muito. Então aí eu tenho um cenário bem legal. Então eu estou importando muito porque o consumo está grande. E o consumo grande no país significa que a economia está andando, a parada está rolando, a galera está gastando. Isso é bom em termos econômicos, né? É movimento. E com a exportação em alta, significa que o setor produtivo do país também alavancou. Entenderam? Então eu tenho uma produção positiva e um consumo positivo. Então tá tudo subindo. Tudo subindo é bom, tá? Isso dá aquele ar de, ó, que massa, estamos gastando. Tá rolando, a coisa tá rolando. Certo? Tá produzindo e tá consumindo. Certo? Perguntas aqui por enquanto? Não, tranquilo, tá. Oi? Então vamos olhar o comecinho dos anos 2000 aqui, ó. Tá vendo que estava negativo o saldo? Tá? Lembra que eu falei para vocês que o Plano Real, lá nos anos 90, quando foi criado o Plano Real, houve quase uma equiparação do dólar com o real, né? Houve quase uma equiparação. Uhum. E naquele final dos anos 90, com a estabilização relativa da economia, houve um estímulo de consumo, né? Se você falar aí com o seu avô, com o seu pai e tal, desse período, quem tinha alguma condição econômica favorável, comprou, gastou dinheiro. Comprou carro importado. Se bem que naquele tempo comprar carro importado era bem comum, porque quase não tinha carro nacional, né? Montado aqui, mas tudo bem. Aí, o que acontecia? Você importava muito porque a produção nacional era baixa. Resultado, né? Muita importação, as importações foram maiores que as exportações, o saldo ficou negativo. Então, o que você tinha que fazer?
Você tinha que continuar estimulando as pessoas a importarem, consumirem, porém você tinha que produzir muito dentro do país também. Então, você tinha que estimular a produção industrial, tá? Ou a produção do agronegócio, alguma coisa para você poder vender para fora, para poder exportar, beleza? Então, isso foi feito. E, de certa forma, o que estimula a exportação também, gente, aí entra o famoso dólar, né? Então, a gente tem como alterar a cotação do dólar, tá? E isso vai alterar o consumo, tá? Então, se eu estou falando para vocês que o dólar estava parecido com o real, para facilitar a exportação, o dólar tem que valer mais em relação ao real. Então, o dólar valendo mais em relação ao real favorece a exportação. Beleza? Ah, professor, mas o real desvalorizado é ruim. Não necessariamente, tá? Então, essa história de valorização da moeda frente ao dólar, o dólar está valendo 2, 3, 4, 5 reais. Para saber se isso é bom ou ruim, vai depender de uma série de outros contextos. Nem sempre um dólar alto para a gente é ruim. Às vezes é bom porque favorece a exportação. O fato é que sempre alguém vai se dar bem e sempre alguém vai se dar mal, entendeu? Então, por isso que essa política de câmbio, essa política de valorização de moeda ou desvalorização, depende muito do objetivo da política externa do país, né? Se o país ele quer favorecer a exportação, se eu quero favorecer balança comercial, eu tenho que baixar o real, tá? A Isadora, esquece esse seu sonho aí. Se eu quero favorecer a exportação, o dólar tem que valer vários reais. Entendeu? Sacaram? Alguma dúvida? Por que o dólar tem que ser mais caro para exportar? Vamos pensar assim, ó. É porque daí vai ficar mais caro o nosso produto. Ficar mais barato. Ó, mercado. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que essa xícara aqui, eu produzi ela aqui no Brasil, tá? E eu gastei 10 reais para fazer essa xícara. Beleza? 10 reais. Aí, essa xícara aqui, eu vou vender no mercado internacional, tá? Aí eu gastei 10 reais, eu tenho todo o custo logístico, mais 5 de custo logístico, e vai sobrar 5 no meu bolso. Então, eu vou vendê-la por 20 reais, tá? 20 reais. Certo? Eu preciso pegar 20 reais. Isso que eu preciso ter. Aí, eu vou exportar. Com o dólar, vamos supor que um dólar está 2 reais, tá? Quantos dólares vai ser essa xícara? 10 dólares, não é? Preciso então vender essa xícara Certo. a 10 dólares para eu ter os meus 20 reais, certo? Certo. Aí, semana que vem, o câmbio mudou. Agora o câmbio está 1 para 3, ou seja, um dólar está 3 reais. Se eu pegar essa mesma xícara e vendê-la por 7 dólares, ou seja, eu vou vendê-la mais barato lá fora, quantos reais eu vou pegar? 21. Eu não peguei mais reais aí? Pegou? E eu não estou vendendo a xícara mais barata lá fora? Sacou? Então, nesse exemplo bem simples que eu dei, o que você entende? Que essa desvalorização da moeda favoreceu com que eu pegasse minhas xícaras e vendesse lá fora a um preço mais competitivo, tá? E mantivesse uma margem de lucro muito parecida, ou até melhor, em alguns casos. Então, eu que fabrico xícara, vou pensar o seguinte: caraca, dólar é 3 reais. Amo. Então, eu quero vender xícara para o exterior. Sacou? Essa é a lógica. Entendi. Tem sentido. Sentido. Só que, obviamente, que eu estou simplificando bastante, tá? Não vou entrar em detalhes mais complexos. Tem uma série de mecanismos que o Banco Central faz aí que é bem embaçado. É até bem confuso, na verdade. Para não dizer outro nome, tá? Mas, enfim. Beleza? Então, por isso que o dólar, a nossa moeda em relação ao dólar,
quando ela está desvalorizada, é natural que favoreça a balança comercial, o saldo positivo, tá? E olha que interessante aqui, ó, acompanha comigo. Deixa eu ver aqui. O que foi, Alexandre? Por isso que só compra o jogo na Argentina? Ah, Sérgio, já que você citou a Argentina, né? Acontecia muito, a Argentina atraía muito, teve um tempo aí que muito brasileiro adorava fazer turismo na Argentina porque o peso estava bem desvalorizado em relação ao real. Isso é um outro ponto, não é? Ó, dentro dessa ideia de câmbio, com o dólar agora R$ 3, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, tá? Você vai olhar assim e falar, ah, eu quero ir para Disney, aí o dólar subiu. Aí você fala, pô, Disney não rola, tá? Vou para a Europa. Putz, o euro é mais caro ainda que o dólar. Putz, está caro, não rola. Então eu vou para o Nordeste. Ou seja, isso aí é uma forma de desestimular você a comprar, a fazer turismo fora e fazer turismo dentro do próprio país. E aí o gringo vai olhar o seguinte, ó, para onde eu vou nas minhas férias de julho? Ele vai olhar e vai falar, caramba, olha aqui, eu com US$ 200, tá? Eu tenho US$ 500 para ficar redondo. Eu tenho R$ 1.500, tá? Então o que eu vou fazer? Pô, tá legal, vamos para o Brasil. Então essa desvalorização estimula a vinda de turistas para dentro do país, tá? O Nordeste é caro mesmo. É caro até pro gringo. Sacaram a ideia? Então isso é importante. A Argentina teve um tempo, e quando eu fui para a Argentina, estava nesse tempo, inclusive, que estava muito vantajoso o real em relação ao peso argentino, né? Muito vantajoso mesmo. Então a classe média brasileira adorava ir para a Argentina porque estava compensando, né? Beleza? Tanto é que na Argentina, para evitar a desvalorização foi tão grande, mas foi tão grande, né, que as pessoas queriam proteger seu investimento comprando dólar. Ou seja, por quê? Porque se eu compro o dólar não varia tanto, porque o dólar é uma moeda forte. Então era uma forma de proteger investimento. Aí o governo lá na época limitou a quantidade de dólar que você podia comprar, enfim, virou um caos. Tanto é que o dólar era tão procurado que se você não achasse no câmbio legítimo, você comprava dólar ilegal, né? No câmbio ilegal que a gente chama. Você andava na rua, a galera ficava câmbio, 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 câmbio. Por quê? Eles queriam vender dólar além da cota que o governo permitia. Né? É muito louco isso aí, esse lance das moedas. Bom, mas voltando aqui. Olha que massa, né? Então, houve uma política cambial de incentivo à exportação brasileira nos anos 2000, né? E o de incentivo ao consumo, que a gente já falou. Resultado, a balança comercial brasileira aumentou muito a negociação. Junto a isso, nesse período, a China, presta atenção nisso, a China estava crescendo muito, muito, estava crescendo muito. A China estava sendo China, né? E aí, para exportar coisa para a China, estava maravilhoso, que o preço estava bom e eles estavam comprando tudo, né? O Brasil estava exportando muito minério de ferro, grão, produto agropecuário, né? Então, essas coisas a China estava comprando muito da gente, né? Muito mesmo. E a um preço bom. Então, isso alavancou a balança comercial brasileira, né? Aqui, ó, o que acontece? Olha o ano, bem aqui. Opa, o que aconteceu em 2008? Crise. Quebra da bolsa? Ou crise econômica? Não lembro o que foi. Crise econômica, né? Não foi a quebra da bolsa em si, né? Foi a crise econômica do setor imobiliário, né? Quebra dos bancos. Resultado, caiu, né? Pô, o comércio global caiu, o Brasil também, mas o saldo do Brasil ficou desequilibrado. Olha aqui, ó. Olha os valores, 2008, 2009. Tá vendo que quase não alterou? Não. Então o Brasil conseguiu se manter bem. E logo depois de 2009 para frente, o que aconteceu? Subida de novo, tá? Olha que massa, até aqui mais ou menos. Certo? Por isso que eu sempre falo para vocês, tá? O Brasil a gente analisa 2014 e 2014 para agora. Porque 2014, se você for olhar um monte de dado econômico e social do Brasil, é um marco, tá? O que era bom melhorou até 2014, depois piorou, e o que era ruim foi reduzindo, né? Até 2014 e também piorou depois.
Então, 2014 é um ano que a gente coloca ali como chavinha para você marcar períodos de crise do Brasil, né? Repara que aqui a exportação diminui, tá vendo? Cai aqui, ó, 2011 vai caindo, aqui cai mais ainda. O que acontece aqui? Isso aí é a crise das commodities, tá? O que significa isso? Significa que a China não está comprando tanto assim, deu ruim. A China não está comprando tanto. Por quê? Porque, pô, uma hora você. O problema de crescer é que uma hora você para de crescer, né? Esse é o problema. Né? Se está crescendo, tá lindo, mas uma hora, né, a coisa tem que estabilizar. E é esse momento que começou a acontecer na China. Então, a China já não estava comprando tanta coisa assim. Logo, aquele monte de exportação que o Brasil fazia para a China a um preço alto, começou a reduzir a exportação e reduzir o preço do produto lá fora. Entende? Então, eu estou vendendo mais barato e menos. Antes eu vendia muito e vendia a um preço bom. Agora o preço caiu de venda e eu estou vendendo menos ainda. Sacaram? A gente chama isso de crise das... Aquele momento bom, a gente chama isso de ciclo das super commodities. Olha o nome. Beleza? Quem surfou na onda das super commodities se deu bem. O Brasil surfou essa onda há um tempo. Mas uma hora o negócio parou. Perguntas aqui, galerinha? Não? Bom, repara que eu gosto de falar aqui para vocês prestarem atenção na linha da importação. A importação reduziu ali nesse período aqui que eu estou apagando? Olha a importação. Não, cresceu. Cresceu, né? E sabem por que isso aconteceu? Não. Estímulo do governo para a gente consumir. Então, como a gente estava no momento ali de redução da atividade econômica, o que aconteceu no mundo inteiro, na verdade, no mundo emergente, aconteceu na China, no Brasil, na Índia, tá, no México, enfim. Então, o Brasil começou a criar planos para estimular o consumo, tá? Principalmente aqui, ó, 2010, 11. Esses planos, por exemplo, envolvem a redução do imposto de produtos industrializados, o IPI, tá? Se você olhar aqui, ó, 2009 até 2013, esse momento aqui, ó, de grande crescente da importação, se você perguntar aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, tio, provavelmente você vai ver que quase todo mundo comprou algum bem aqui, algum bem caro, que foi feito com algum tipo de dívida. Por exemplo, financiamento de carro, financiamento de casa, tá? Equipamentos para casa, tipo, aumentou o número de eletrodomésticos mais caros da casa, tá? Tipo ar-condicionado, geladeira nova. Esse período, houve uma redução de tributos, tipo esse IPI, para estimular o consumo, entendeu? Isso é bem interessante. O setor automobilístico foi muito beneficiado com isso, né, com a redução do IPI, que durou alguns anos, né? Isso era uma forma de você manter a produção aonde? Interna, dentro do país, tá? Qual era a ideia da coisa? Pô, a balança comercial ali já não, a exportação já não tá aquela coisa. Então, a gente tem que se valer do mercado interno. O mercado interno tem que absorver a produção. Porque, senão, vai gerar crise. Então, era o Estado estimulando o consumo. Beleza? Perguntas? Próximo. Quando a importação, tipo, comprar produto importado é importante até para a economia, mas quando começa a comprar demais, não vai causar alguns problemas porque está desvalorizando o nacional, né? Exatamente. Perfeita análise, né? Só que aí a gente tem que separar algumas coisas, tá? Por exemplo, olha o seu aparelho celular. Onde você acha que ele foi fabricado? Olha esse fone aqui. Foi. Ah, mas o meu é iPhone. Maravilha. Mais China ainda. Mais China impossível. Tá? Essa xícara aqui, provavelmente está até da Cacau Show, mas feito na China. Até isso aqui a gente importa da China. Muito louco, né? Então, o que aconteceu no cenário global?
a gente teve uma divisão do trabalho onde a Ásia passa a ser o grande produtor industrial. E o nosso país, nesse período, não importa se foi o período FHC, não importa se for o período Lula-Dilma, não interessa. O grande problema é que ninguém desses aí, né, nem agora, né, fizeram investimentos pesados para a gente poder ter uma base industrial competitiva com a Ásia. Entendeu? Então, é muito difícil você concorrer industrialmente com a Ásia. Isso vale para o Brasil, isso vale para a Europa, isso vale para os Estados Unidos, tá? Tanto é que é uma briga até hoje, tanto é que uma revolta disso, esse movimento anti-globalização que surgiu lá, que elegeu o Trump, né? Então começa a ter um movimento forte de impacto, de consequências em função desse excesso de produção chinesa, asiática, né? Enfim. Então, isso começa a gerar consequências negativas. Por quê? Porque a gente não está produzindo aqui muita coisa, entendeu? A gente está importando até xícara, entendeu? Porque lá é muito mais barato para produzir. E aí, essa injustiça, vamos chamar de injustiça, desigualdade, melhor dizendo, né? Essa desigualdade no modelo de produção, né, vai afetar profundamente a economia do país. Se antes tinha isso, mas a China comprava um monte de coisa a um preço bom, que eram as commodities, agora a China está reduzindo a compra de commodities. E a gente está reduzindo a compra de coisa chinesa? Não, tá comprando até mais. Você entende? Então, isso é uma crítica que foi feita a todos esses governos, desde sempre, né? O Brasil nunca conseguiu criar um parque industrial mais competitivo, por N motivos. Envolve questões tributárias complexas, envolve questões de logística, de transporte, por exemplo, envolve, enfim, né? Envolve condições ligadas a acesso a equipamento, né? Então, tudo isso pesa, entendeu? Então, isso é importante de lembrar. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta? Vendo por esse lado, seria mais interessante o Brasil focar no agronegócio, né? Porque como a gente viu, a gente ganha bastante até. Mais ou menos. Aí que está uma coisa que é preciso ser entendida. Em termos de balança comercial, sim, o agronegócio ele salva a balança, com certeza, em balança comercial. Mas em geração de emprego, não. Porque esse agronegócio exportador, ele emprega pouco, entendeu? O que rola é você criar uma cadeia produtiva do agronegócio, entendeu? É você, ao invés de exportar o milho, você exportar o produto industrializado do milho, entendeu? Entendi. Então, aí sim, a cadeia agroprodutiva aí é bem interessante, né? É o que vai desde a produção lá do milho transgênico ao fandangos que você vai comer na tua casa, entendeu? Aí o negócio rola pra caramba. Então, só a exportação do agronegócio, ele é bom para a balança, mas no exportar matéria-prima, na verdade, isso não gera muito emprego. E outro problema, esse produtor grande de matéria-prima, tá, que está exportando, ele precisa importar equipamento. Essas colheitadeiras são bem caras, tá? Espera aí que tem uma cachorra. Para, Olivia. Vai. Tá pulando em mim. Ele precisa importar esses equipamentos, ele precisa importar alguns insumos. Então a gente precisa produzir isso dentro do Brasil também, para baratear o custo até para esse produtor, entendeu? Então isso é um desafio. Para isso você tem que investir em tecnologia, né? Para você produzir. Quer ver? A Petrobras é um importante produtor de insumo agrícola, né? Ela tem fábricas de fertilizantes. Mas com a crise da Petrobras, que aconteceu, crise política lá de 2014 para cá, ela cortou investimento nessas plantas, nesses projetos que que não eram o chave da empresa, né? Que o ponto-chave da empresa é petróleo e derivados. Entendeu? Então, por exemplo, as fábricas de fertilizante aqui em Três Lagoas, né? Com um problema, assim como em outros lugares do Brasil. Entendeu? E se essa fábrica estivesse produzindo bastante, de repente era menos coisa que a gente estava importando de insumo. Ou seja, ia ficar mais barato a produção aqui.
Entendeu? Entendi. Galera, e olha aqui de 2015 para frente, ó, olha o que aconteceu com o saldo. Não estava baixo em 2015? Olha a alavancada que deu em 2016, 2017. Essa alavancada do saldo que vocês estão vendo na tabela, isso está muito relacionado ao dólar. O que a gente vem discutindo desde 2014? Ah, o dólar está alto, o dólar está alto, o dólar está alto. O dólar alto foi um mecanismo que quem fez primeiro isso, recentemente, obviamente, tá? Foi ali no finalzinho do primeiro mandato da Dilma, né? Ela pegou e... Ela não, né? Na verdade, o Banco Central cria mecanismos e permitiu, vamos usar esse termo, tá? Permitiu que o dólar em relação ao real ficasse mais valorizado. Foi quando o dólar foi para R$ 4. Isso fez o que com o saldo da balança comercial? Olha em 2014, não estava negativo? Olha o saldo aqui, menos 1,6. Em 2015, ó, 19. Ou seja, a mudança do câmbio, entre aspas, a desvalorização, entre aspas, tá, gente? Uma ajudinha do governo para desvalorizar o real frente ao dólar, alavancou a balança comercial, entendeu? Então, esse é um exemplo de aplicação de mexer no dólar para favorecer o saldo da balança. Perguntas? Não? E aqui, galerinha, para a gente finalizar essas discussões, tá? Que a gente já falou. Ó, então a gente conclui o seguinte: dólar elevado favorece exportação e dificulta importações, né? Porque é aquela história, o dólar sobe, você reclama que você não consegue ir para o Paraguai, né? Porque, puxa, não vira ir para o Paraguai comprar pneu. Mas a ideia é essa mesmo, você comprar pneu aqui, né? Porém, quem exporta ganha mais, porque ele ganha em dólar e converte esse dólar em real. Setores que dependem de máquinas e peças importadas apresentam aumento do custo de produção. Isso é efeito colateral, né? Claro, eu estou importando máquina, o dólar sobe, a máquina fica mais cara, tá? Dívidas de empresas contraídas em dólar aumentam, né? Vamos supor, eu estou devendo $1 milhão num banco lá da Europa. Se eu ganho R$1, converto esse real para dólar para pagar minha dívida, o que vai acontecer se o dólar fica mais caro? Minha dívida também fica maior. Entenderam a lógica? Tá? Existem mecanismos para controlar isso, que eu não vou entrar em detalhes, como eu falei. Tá? Mas isso é um problema. Ó, e dólar elevado pode atrair fluxos maiores de turistas, né? Importante, dólar alto não é necessariamente um problema. Depende de onde você está da história, né? Se você é um exportador, o dólar alto pode ser bom, né? Beleza? Se você é um importador, dólar alto, ruim, né? Mas, enfim, sempre... Por isso que essa questão de câmbio é complicada, né? Sempre ajuda um e ferra outro, né? Perguntas? Beleza? E para a gente finalizar aqui, galerinha, tá? Se vocês quiserem, já bota o nome aí da chamada, por favor. Obrigado, Felipe. E aqui, ó, eu coloquei algumas observações, né? O Brasil, ele está comprometido com multilateralismo. O que isso significa? Que ele comercializa com um monte de gente, tá? Então, isso é ser multilateral. O Brasil é comprometido com isso. E com liberalismo no comércio. O que é o comércio liberal? Que respeita normas de competição internacionais e normas relativamente parecidas, né? Por exemplo, normas de livre mercado, né? Beleza? Isso aí é bem relativo, tá? Nenhum país, de fato, grande, respeita todas as normas de mercado, tá? Ah, professor, sério? Seríssimo, tá? Seríssimo. Todos os países tentam proteger o seu mercado. Isso é natural. Beleza? O equilíbrio das contas externas depende de um saldo positivo da balança comercial. Beleza? Só que isso é adequado a investimentos diretos no país, né? Não adianta eu ter um saldo positivo da balança, sobrar um monte de dólares por ano, bilhões e bilhões, se esse dinheiro não é investido no país. Entendeu?
Se eu tenho um fluxo de dólar que fica concentrado, uma receita concentrada, tá? Isso aí não está necessariamente gerando desenvolvimento. Eu preciso reverter esse investimento, esse dinheiro em investimento no país. Isso também é um desafio, né? Beleza? Outro ponto. Aumento da demanda por produtos primários pela China, né? Que é aquilo que eu comentei com vocês. Fez aumentar o preço, que é o que a gente chama de super commodities, né? Porém, nos últimos anos, o preço despencou. Certinho? Então, aqui algumas considerações legais para você observar. E aí, de tarefa, ficam esses exercícios. Anota aí. Tá? Eu vou botar lá no grupo de vocês esse slide aqui. Eu não botei ainda. Beleza, gente? Perguntas? Não? Então, ó. Fala. Nenhuma pergunta só. Ah, tá. Então, galerinha, esse assunto aí é bem massa, na verdade, dá pra gente explorar bastante, tá? A aula que vem a gente retoma, eu quero a aula que vem, segunda-feira, só fazer exercício sobre isso aqui. Vocês vão ver como tem exercício interessante sobre esses temas. Beleza? Então, segunda vai ser isso aí, tá? Tchau pra vocês, bom fim de semana, se cuidem. Tchau, Ó, Páscoa. tchau, tchau, tá batendo antialérgico. Graças a Deus. Tchau, Plácio. Tchau, tchau. Tchau, Praça. Bom final de semana. Até segunda. Você também.